Pessoal, então eu vou dar uma ajuda aqui para vocês, uma mãozinha para resolver essa questão aí que a galera tá penando em pleno sábado à noite. Vamos lá, partindo do nosso modelinho aqui que a gente fez na aula passada, já colocamos os dados no formatinho, no modelo de programação linear para a gente otimizar, e a gente explicou o porquê dessa restrição 1 aqui, porquê da restrição 2, porquê da restrição 3. Então, não vou explicar de novo, a gente vai partir agora para a solução. E aí, só para também pegar um pedacinho daquilo que a gente já passou em sala de aula, como a gente falou, essa restrição 2 está certinha, assim como a restrição 3, só que elas podem melhorar. Né? Como a gente viu, é sempre bom, é sempre melhor, e a gente vai fazer sempre com que as variáveis de decisão, x1 e x2 aqui, elas apareçam sempre do lado esquerdo. Então, do lado esquerdo eu vou ter minhas variáveis de decisão e do lado direito vai ser um lado limpo, com um número só, sem variáveis. Beleza? Então, vamos primeiro pegar essa segunda restrição e essa terceira restrição e vamos colocar os xzinhos do lado esquerdo. Então, primeiro aqui na segunda restrição, na restrição 2, opa, tem coisa errada aqui, é só pegar essa galera, fazer distributiva, aquela onda toda e botar o x para o outro lado. Então vai ficar 0,09x1. Vou fazer aqui e aí vocês acompanham aí pelo vídeo, não vou precisar ficar repetindo o que eu estou escrevendo aqui. Repetir aqui a restrição, chuveirinho. Beleza. Passa os caras para o outro lado subtraindo, vai ficar 0,09x1 menos 0,3x1, vai ficar 0,21, menos 0,21x1. 0,6x2 menos 0,03x2 vai ficar, eita, eu errei alguma coisa aqui, 0,3, galera, 0,3. Menos 0,3 vai ficar mais 0,3x2 maior ou igual a zero. Beleza, então essa aqui é a nossa restrição 2, já com todas as variáveis do lado esquerdo. Agora vamos fazer a mesma coisa para a restrição 3. Então a gente vai ter opa, fazendo aqui o chuveirinho, né? Fica essa onda aí. Então, passando esse x1 aqui para o outro lado, vai ficar 0,02x1 menos 0,05x1, que é menos 0,03x1, e eu tenho 0,06x2 menos 0,05x2, que vai ficar mais 0,01x2, isso é menor ou igual a zero também. Então essa aqui é a minha terceira restrição. Beleza, fiz as devidas correções, agora o meu novo modelinho, o modelinho corrigido, vai ficar mesmo esquema lá de cima, né? Função objetivo, mentira, em vez de eu reescrever tudo, eu vou copiar e colar esses caras. Então vai ficar aqui a minha função objetivo, com essa minha primeira restrição, eles são exatamente iguais. Eu vou copiar e colar eles aqui embaixo, beleza? E só que agora eu tenho as duas novas restrições.
Duas novas não, as mesmas restrições, só que agora escritas de outra forma. Que é essa primeira restrição aqui. Quer dizer, a segunda restrição. Copiei e colei. E a terceira restrição. É preguiça mesmo de escrever isso tudo de novo, economizando tinta. Então, nós temos, em resumo, aqui a segunda restrição e aqui nós temos a terceira restrição. E as restrições globais, x1 e x2, ambos são maiores ou iguais a zero. Então, esse aqui é o nosso modelinho corrigido, ajustado. E a partir desse modelinho ajustado, a gente vai começar a chutar os valores para poder desenhar esses caras aí no gráfico, né? Para poder fazer o gráfico e fazer o nosso método, analisar o nosso método gráfico. Muito bem. Então, pessoal, vamos primeiro achar os pontos da restrição 1. Então, eu vou escrever restrição 1 de verdinho. Então, aí eu vou achar a reta da restrição 1. E para achar a reta da restrição 1, eu vou pegar a primeira restrição e vou chutar os valores. Então, vou fazer aquele mesmo quadrinho que eu fiz em sala de aula, tá? Então, eu tenho aqui x1 e x2. Se x1 fosse 0, quanto seria x2? Então, de cabeça aqui, né, pessoal? x1 mais x2 vai ser igual a 800. Eu estou fingindo que é igual só para desenhar a reta. Depois eu aplico aí na equação para achar aquela área lá de soluções viáveis. Então, se x1 mais x2 é igual a 800, se x1 é igual a 0, x2 é igual a 800. E se x2 fosse igual a 0, x1 é igual a 800 também. Então, essa reta 1 é muito facinha de achar. Agora é só a gente desenhar ela no gráfico, mas a gente vai desenhar ela depois. Primeiro a gente vai achar as outras retas. Então agora vamos achar a reta 2. E a reta 2, a gente vai chutar os valores também, de x1 e x2, e ela tem essa seguinte equação, menos 0,21. x1 mais 0,3. x2, isso aqui tem que ser maior ou igual a 0. Beleza, galera? Aqui é o mesmo esquema, eu poderia fazer o mesmo esquema que eu fiz aqui em cima, que eu mostrei na aula para vocês. Eu poderia muito bem chegar aqui e chutar um valor. Se x1 fosse igual a 0, quanto seria x2? Se x2 fosse igual a 0, quanto seria x1? Não tem problema nenhum, pessoal, eu chutar qualquer valor para esse cara. Só que aí entra aquela malandragem malandrosa para facilitar a nossa vida. Por quê? Saca só. Agora eu vou escrever aqui de lápis. Só para você poder enxergar. Vou escrever de vermelhinho aqui para poder destacar. Tá vendo só essa restrição número 1 aqui? Olha como é que estão caracterizados os números dela, as grandezas que envolvem essa restrição número 1 aqui. Ela é uma restrição em que eu tenho números na grandeza das centenas aqui. Então, meu lado direito aqui dessa equação é 800. Quando eu for desenhar essa reta no gráfico, olha só como é que está a reta aqui dessa restrição número 1 aqui, ó. Olha como é que estão os números dessa reta aqui da restrição número 1. Eu vou ter que desenhar um ponto lá no 800, no x2, lá em cima, e um ponto lá no 800, no x1, lá embaixo. Vai ser uma reta que vai do 0 a 800 ali, ela vai cruzar o primeiro quadrante, no 0 e no 800. Nos 800, nos dois eixos. Então eu estou usando uma escala na centena. Agora, olha só essa minha segunda restrição aqui. Olha a escala dos números aqui. Eu tenho um 0, eu tenho 0,3, eu tenho 0,21 aqui. Olha a mesma coisa
para a restrição número 3. Olha a escala, 0,01, 0,03. Então, quando eu for chutar esses valores, se x1 for igual a 0, x2 vai ser igual, sei lá, um valor próximo disso, um valor pequeno. Né? Nem fiz a conta, nem sei. Mas vai ser 0 também, mas um valor pequeno ali. Então, esses chutes, primeiro que eles não vão funcionar 0 e 0, né? Segundo que vai ficar muito mais fácil a gente chutar numa escala parecida com esses outros números aqui, beleza? Se eu tenho já uma reta desenhada na escala das centenas, fica mais fácil eu desenhar as outras retas na mesma escala das centenas, para que eu possa desenhar um gráfico ali proporcional, para que me dê a percepção correta dos cruzamentos, das zonas de soluções viáveis e assim por diante. Então, por uma questão de facilitar a vida, deixa eu apagar essas setas que eu fiz aqui, por uma questão de facilitar a vida, eu vou corrigir esse meu sinal, que na verdade é um igual. Para facilitar a vida, eu não vou chutar 0 e 0. E aí tem a outra questão, né? Se eu chutar 0 aqui, se x1 for igual a 0, x2 vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 0 também. Se x2 for igual a 0, x1 vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 0 também. Ou seja, essa reta aqui, só pela cara dela, ela passa no eixo 0 e 0. Então tem um gráfico aqui, então uma reta que passa de alguma forma no eixo 0 e 0. Então esses pontos 0 e 0, todos eles passam no mesmo lugar. Então eu não tenho dois pontos para achar uma reta. Os meus dois chutes estão se referindo ao mesmo ponto. Então não vale esses dois pontos. Então o que eu faço para facilitar nesse caso? Eu mudo meu chute. Eu vou fazer um chute fácil de calcular, mas um chute que me dê dois pontos também. Por isso que na solução que vocês viram aí, o meu chute para x1 foi 500. Eu quis escolher 500. Poderia ter escolhido 1000, poderia ter escolhido 1 bilhão, poderia ter escolhido qualquer valor, mas eu quis escolher 500. Então, se x1 for 500, quanto vai ser x2? Então eu vou ter que, já adiantando, vou ter 0,3x2 igual a 0,21 vezes 500, x2 igual a, deixa eu ver quanto é que eu botei aqui, na restrição 2, 350. Então, 350. Beleza. E a mesma coisa eu vou fazer para x2. Se x2 for 500, quanto vai dar x1? Então eu vou ter 0,3 vezes 500 igual a 0,21 x1. Isso vai dar que x1 igual a 714,28. Aproximadamente isso. Então achei os meus dois pontos aqui. Já consigo traçar essa reta. E aqui eu vou aproveitar também essa parte de baixo da folha para também achar a reta 3. Mesmo esquema. Vou fazer meu chute aqui para x1, vou fazer meu chute aqui para x2, e a reta 3 ela é menos 0,03 x1 mais 0,01 x2, isso igual a 0. Beleza, vamos chutar também os caras. Mesmo esquema, se eu chutar 0, ou 1, ou 10, também estou numa unidade bem diferente dessa unidade aqui, pode dificultar a forma como eu desenho meu gráfico. E outra coisa também, a mesma lógica que aconteceu aqui na reta 2. Quando eu chuto 0 para x1, qual é o valor de x2? 0 também. Se eu chutar 0 para x2, qual é o valor de x1? 0 também. Mesmo esquema, essa reta T3 aqui também passa
pelo cruzamento dos eixos aqui, pela origem 0 e 0. Então, estou chutando 2 pontos que estão no mesmo lugar. Não vai me dar os dois pontos diferentes que eu preciso para desenhar a reta. Então, vou chutar, vou apagar aqui esse cara, vou chutar 2 valores maiores para manter a proporção das centenas e diferente de 0. Então, eu vou chutar aqui que x1 é 500 e x2 também eu vou chutar como sendo 500. Se x1 for 500, quanto é que vai ser x2? Eu vou ter aqui 0,01 x2 igual a 0,03 vezes 500. Em resumo, x2 igual a... Vamos ver quanto é que eu coloquei aqui. x2 igual a 1.500. 1.500. E é a mesma coisa para x2. Se x2 for 500, então vou ter aqui 0,01 vezes 500, separando esses caras aqui, igual a 0,03 vezes x1. Isso eu vou ter aqui x1 igual a... x1 vai ser igual a 166,66. 166,66 aproximadamente. Beleza, agora eu tenho as 3 retas, os 2 pontos de cada reta. Agora é só desenhar esses caras. Vamos ver se eu consigo desenhar eles aqui em cima, fazendo uma aproximação, um esboço aqui da reta. Então eu vou ter aqui esse primeiro eixo, esse segundo eixo, e vou botar uma escala aqui aproximada lá das centenas. Vamos desenhar a nossa primeira reta, a reta da restrição número 1 aqui, que está de verdinho. Vamos desenhar ela. Então, a primeira reta de verdinho, x1 passa por 0, x2 é em 800. Então, calma aí, só colocar aqui x1 e x2. Se x1 é 0, x2 é 800. Então, vou fazer uma divisão aqui por alto. Aqui vai ser os 500, aqui vai ser 1.000 e aqui vai ser 1.500. Então, eu vou ter aqui um 800, mais ou menos por aqui. Esse é o primeiro pontinho. Se x1 for 800, x2 igual a 0. Então, x2 igual a 0, x1 igual a 800. Mesmo esquema. Eu vou ter mais ou menos aqui 500, mais ou menos aqui 1.000 e mais ou menos aqui 1.500. Então, x2 igual a 0, x1 igual a 800, vai ser mais ou menos por aqui esse cara. Então, os dois pontos que ligam essa reta vão ser esses aqui. Esse de verdinho é a minha restrição número 1. Muito bem. Agora vamos pintar lá a restrição número 2. Restrição número 2 é quando x1 for 500, x2 é 350. Então agora vamos pintar de azulzinho. Quando x1 for 500, x2 vai ser 350. Então 350 vai estar mais ou menos 250 aqui, 350 mais ou menos aqui, 350. Então, o primeiro pontinho é esse aqui. E o outro pontinho é, quando x1 é 714 uns quebrados, x2 é 500. Então, quando x1 é 714 uns quebrados, 714 vai ser mais ou menos por aqui, um pouquinho antes do meio. Opa, não era um ponto não, era só para subir esse cara. Quando for 714 quebrados, x2 vai ser exatamente 500. Vai ser exatamente aqui. Beleza. E eu sei também, só para eu ter uma referência, galera, que essa reta passa aqui também no ponto 0 e 0, né? Aquele ponto 0, 0 poderia ser um dos chutes. 0, 0, porque ela passa também nessa reta.
Então, só para ter essa noção, essa reta ela passa mais ou menos aqui. Então, essa retinha azul, ela é minha restrição 2. E agora a última restrição, restrição 3. Restrição 3 eu tenho esses pontos. Quando x1 igual a 500, x2 igual a 1.500. Então, vamos desenhar esse primeiro ponto aqui. x1 igual a 500, x2 igual a 1.500. Então, tem o primeiro pontinho aqui desse cara. E quando x1 igual a 166 nos quebrados, x2 igual a 500. Então, x1 igual a 166 nos quebrados, que é mais ou menos por aqui, bem no início, né? Se eu dividir assim, ele é mais ou menos por aqui. x2 igual a 500. x2 igual a 500, tá aqui. E aquela mesma coisa, né? Nem precisava ter chutado esses dois valores, porque 0, 0 já é um ponto dessa reta, assim como da reta 2. Então, eu sei que também laranjinha está aqui. Então, eu sei que essa reta também vai passar por aqui, quebrando lá em cima. Ixi, agora vai ficar meio torto, mas vai ser mais ou menos isso daqui. Essa reta laranja aqui, que ficou meio um S, ela é a restrição, minha restrição 3. Só isso. Então aqui, a partir das 3 restrições, eu desenhei as minhas 3 retas. O próximo passo a partir daqui é fazer as zonas de soluções viáveis, né? Botar a setinha, se é para cima, para baixo, aquela onda toda, a partir do maior ou menor, achar essas zonas de soluções viáveis e achar as quinas dessa zona de soluções viáveis. Beleza? Valeu, pessoal!